Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar de 2 de novembro de 2017, que será composto por duas partes. A primeira parte iremos abordar as questões de Forex, os pares cambiais, e na segunda parte um colega meu, João Queiroz, irá abordar as questões de ações e respectivos índices. Iremos começar com uma abordagem ao euro-dólar, em que estou-vos a mostrar a última análise do último webinar realizado. Cerca de há um mês atrás, em setembro, realizámos um webinar que também consistia em Forex e esta tinha sido a minha última análise. Para quem viu, poderá notar aqui algumas, poderá estar recordado da última análise que efetuámos. No entanto, para quem não viu, passo a explicar a minha última análise. Foi numa altura em que o euro-dólar estava num rally de valorização. Isso podia ser notório no canal ascendente que este estava a realizar, que começou logo em maio, com este gap, que ainda não foi fechado. Ter sempre atenção a estes gaps. Ele esteve em valorização até setembro, meados de setembro, em que final de setembro, outubro, teve a quebra do canal e iniciou um canal descendente que corresponde ao canal que estamos neste momento a assistir. No entanto, esta desvalorização ainda não podemos considerar como uma inversão de tendência, ou seja, não podemos considerar que estamos num bear market ainda, no euro-dólar, porque ainda há suportes necessários de ser quebrados. Notamos que foi muito difícil de quebrar este suporte aqui dos 1.18 e foi muito difícil de quebrar e atualmente estamos num suporte muito difícil de quebrar, que é nos 1.16, esta linha amarela. Que se na altura, antes desta desvalorização do euro-dólar, do par euro-dólar, eu já referia este suporte, esta linha de inversão de tendência, caso fosse quebrada, mas só mais tarde é que estamos aqui à beira de possível quebra. No entanto, o RSI ainda não se encontra em sobrecompra e, como tal, temos que ainda aguardar. No entanto, quero que tenham atenção aqui a um pormenor. Vou criar só um novo gráfico para poderem perceber. Também no euro-dólar, que estamos a assistir a um padrão passando a velas diárias, que era o que nós estávamos a assistir, velas diárias, volto a repetir, pondo a imagem um pouco mais cronologicamente para trás, para podermos analisar, e pegando aqui numa linha de tendência, podemos visualizar que estamos aqui, mais ou menos, num padrão, mais ou menos porque, apesar de estar completo, ainda não fez o movimento final, que é um head and shoulder. Como podem visualizar, temos aqui, como podem ver, com licença, vou só meter maior para poderem analisar de forma mais perceptível. Assim já é possível analisar uma linha horizontal a fazer aqui o final dos ombros e podemos ver. Vou fazer agora uma linha de tendência puxando até aqui em cima. Peço desculpa, a linha de tendência estava exatamente, colocando agora aqui para baixo. Peço desculpa, estando aqui, colocando aqui mais uma linha de tendência, agora na realização, a fazer aqui a cabeça do head and shoulder. Temos aqui o final da formação da cabeça e respectivo início do ombro direito. Peço desculpa às dificuldades na realização deste head and shoulder, mas temos aqui o head and shoulder, que no entanto está com dificuldades aqui a fazer a quebra. Isto porquê? Temos esta resistência que está nos ombros,
é verdade, mas ainda não conseguiu quebrar aqui nesta linha horizontal que vamos meter, ainda não conseguiu quebrar de forma a fazer o final do padrão Heads and Shoulder, que normalmente faz o primeiro ombro, a cabeça, o segundo ombro e neste momento tem que ter uma desvalorização, que bate também na mesma linha, no mesmo suporte que eu referi há instantes na outra análise. Fazendo agora remover, vamos analisar outro par, que é o cable, a libra versus o dólar, em que na minha última análise que eu tinha referido, estávamos num canal de ascendente, que teve início em abril, e podemos ver que ainda encontramos nesse canal. Apesar de termos esta vela de desvalorização, esta vela negativa, que foi realizada hoje devido ao Bank of England ter subido as taxas como previsto, mas ter dado a nota que esta subida de taxas não é para manter, ou seja, teve um impacto de valorização na libra, mas de seguida uma desvalorização que nesta sessão europeia não conseguiu recuperar. No entanto, mesmo tendo esta vela negativa, não foge ao seu canal, ou seja, ainda não estamos numa inversão de tendência e há a possibilidade dela cumprir conforme o registro passado. Isto é, tocou em baixo no suporte, foi acima a resistência. Tocou em baixo no suporte, foi em cima a resistência. Aqui quebrou o suporte, é verdade, mas foi acima a resistência e agora esperemos que esta siga outra vez a mesma linha de tendência e vá outra vez testar a resistência. Apesar de termos esta vela de desvalorização, reparamos que o RSI não teve grande impacto, ou seja, não está em sobrecompra, o que é sempre positivo, e continua o RSI nos registros que anteriormente apresentava no canal, ou seja, podemos estar na expectativa que iremos testar a resistência mais uma vez lá em cima. Vamos agora falar sobre o Euro-Libra. O Euro-Libra que está a efetuar um movimento bastante interessante. Isto também, mais uma vez, da minha última análise do mês passado, em que estávamos num canal de ascendência. O canal foi quebrado, assim como o Euro-Dólar. E na análise do mês passado eu utilizei o medidor de desvalorização e desvalorização para conseguir entender mais ou menos como funcionava este par. Este par normalmente desvaloriza cerca de 5%, que é o que se registrou aqui em abril, e registrou-se mais tarde em agosto, e valoriza cerca de 3%, que foi o que aconteceu aqui. No entanto, podemos estar perante um double bottom, isto é, criando a linha de tendência, podemos perceber que podemos estar entre um double bottom neste preciso momento, e estando neste double bottom, seria expectável que, caso ele respeite o double bottom, que viesse cá em cima. Isto porquê? Porque o double bottom funciona com a valorização que ele teve até à resistência, de 3%, ela ao quebrar a resistência valoriza mais 3%. E neste caso iria voltar aos 0,925. No entanto, ainda estamos a aguardar pela formação. Apesar desta vela ser positiva e ser uma grande vela positiva, teremos que aguardar até à resistência e analisar se vai quebrar a resistência e cumprir o double bottom, ou se apenas irá testar a resistência e voltar a recuar como fez no passado. Vamos agora falar sobre o dólar versus o dólar iene. Relembro que, caso tenham algum par que desejem que seja analisado, indiquem. Se tivermos tempo no final, posso sempre dar um conselho acerca desse par e fazer uma pequena análise. Esta foi a última análise que tínhamos feito sobre o dólar versus o dólar iene, que era uma análise que baseava-se num triângulo descendente, que, no entanto, como podem visualizar, este não cumpriu com o triângulo descendente e quebrou aqui em cima a linha de tendência de desvalorização, ou seja, que vinha a unir todos os topos desde dezembro de 2016. No entanto, apesar de quebrar a nossa análise de linha de triângulo descendente, parece-me que está a ser criado aqui um Heads and Shoulder também.
e eu vou-vos mostrar com aqui a formação de o ombro esquerdo. Temos a formação da cabeça do head and shoulder e vamos ter, agora estamos a aguardar pelo fim da cabeça, iniciação do ombro direito e possível realização do ombro direito. O que, caso isto fosse realizável, seria expectável que este voltasse a estes valores de 0 de 108. Como podem visualizar, ele está aqui a fazer o ombro esquerdo, a cabeça, e é expectável que possa vir a fazer aqui, nesta resistência, neste suporte onde foi criado o ombro esquerdo, faça o início do ombro direito e que depois acabe aqui em baixo. No entanto, também reparar que o RSI está acima dos 50%, portanto tem muito para onde poder desvalorizar, e então é sempre interessante poder ter em atenção este campo. No entanto, não esquecer que podemos estar também perante um triple bottom, em que temos o primeiro, o segundo e o terceiro, ou então podemos analisar de outra forma, o primeiro aqui, o segundo, estamos a caminho do terceiro e nesse aspecto estaria outra vez que desvalorizar. Ou seja, são dois pontos, são duas análises diferentes e ambas apontam para o mesmo caminho, que é a desvalorização. Eu vou-vos mostrar o triplo bottom, peço desculpa. Aqui estamos a criar e temos aqui a realização para cima. No entanto, seria expectável que esta também, caso correspondesse ao triple bottom, que também viesse aqui abaixo aos 108. Portanto, é uma questão de podermos aguardar. Vamos agora falar sobre o euro versus o dólar iene, a qual tenho uma curiosidade para vos mostrar, que nesta última análise que eu trago para esta apresentação achei bastante interessante. Esta foi a última análise que fizemos na última apresentação, mais uma vez, em que foi criado aqui o gap no euro, como em vários pares foi criado, neste rally do euro de valorização, e na altura, há um mês atrás, eu já referia o facto de este poder desvalorizar até aqui a linha amarela dos 127. No entanto, este acompanhou toda esta linha a roxo, toda esta linha de valorização, e só agora, aqui, mais recentemente, é que ela quebrou, mas não sendo nada de extraordinário este movimento, não podendo referir uma inversão de tendência. No entanto, vou só criar mais uns gráficos só para vocês poderem analisar uma curiosidade no euro versus o dólar iene. Tendo aqui um euro versus o dólar iene, mais uma vez, tendo os dois, passando para velas diárias, que era o que nós tivemos a trabalhar, e recuando este gráfico para 2015, vamos aqui recuar 2015, já cá estamos, vamos só aumentar um pouco. Aqui está. E passando este a recuar um pouco, quero que estejam atentos apenas a este pormenor. Se formos aqui buscar um retângulo, vemos que este teve este comportamento, peço desculpa, tivemos aqui este comportamento, baixando só aqui o retângulo, tivemos cerca de um mês entre estes valores, uma linha de valorização, foi criado outra vez este retângulo em que ela teve a valorizar e a desvalorizar, mas sem sair muito do mesmo espaço temporal, e depois temos aqui, é isso que quero ter atenção, uma linha horizontal sobre estes topos. Desta forma podem visualizar num aspecto mais perceptível, peço desculpa, e pondo aqui a linha de tendência, vamos só colocar aqui esta linha de tendência, pegando neste topo aqui, como podem visualizar. E aqui é que está a curiosidade.
Pegando mais ou menos aqui neste tempo de junho, reparem nesta curiosidade, neste movimento. Temos um mesmo retângulo em que o par registou exatamente o mesmo movimento, como podem ver, teve neste momento, tem uma linha de valorização, volta a criar um retângulo neste retângulo em que fica cerca de um mês nestes valores, sem sair muito do que é esta variação e criando aqui a linha horizontal que criámos em 2015, vai batendo outra vez nos mesmos topos, em topos idênticos, peço desculpa, não os mesmos, e criando aqui temos esta linha. Só para completar e desta forma perceberem de forma mais adequada, criando um Fibonacci, no topo, lá em cima, ainda abaixo, percebemos que a correção que esta teve foi no 0,50 e fazendo também um Fibonacci no topo, abaixo, é expectável que esta, caso siga o mesmo comportamento e não esquecendo que a análise técnica baseia-se nisso mesmo, que é numa análise histórica do gráfico, ou seja, baseando-se que os gráficos, tanto dos pares Forex como de ações e de índices, seguem sempre o mesmo comportamento, ou seja, repetem muitas vezes a mesma movimentação, seria de acreditar que este agora caísse nos 50% de Fibonacci, nos 128, que por acaso bate também na linha amarela dos 127 aqui em cima nesta análise. Isto é, ou seja, vemos que temos o mesmo retângulo, a mesma valorização, o mesmo retângulo onde o tempo em que esta fica neste elan é idêntico. Temos duas linhas horizontais sobre os dois topos, portanto, há muitas coincidências. É de realçar este pequeno pormenor. Agora, fechando estes gráficos e passando agora a uma análise de um par bastante interessante e bastante exótico, podemos assim referir, que é o USD-RUB. Fazendo aqui o USD-RUB, podemos visualizar que este par não em velas diárias, vou só colocar uma linha horizontal em velas diárias, mas vou salientar este par no aspecto de velas em hora. Uma hora. Porquê? Porque acho que é uma estratégia mais de curto espaço e bastante interessante para um investimento rápido. Podemos visualizar que este está a efetuar um triângulo ascendente e, como tal, caso este esteja num triângulo ascendente, é expectável que este valorize e quebre aqui esta linha de resistência e valorize para cima. Mais ou menos no target que, neste aspecto, voltamos a velas diárias só para agarrar aquele topo para podermos fazer o Fibonacci na forma mais perfeita. Percebemos que seria mais ou menos o target dos 61% de Fibonacci nos 59%, ou seja, ela quebrando isto em curto espaço de tempo, poderíamos apontar não para os 61 de Fibonacci, mas para os 50 de Fibonacci, que seria o mais consensual, possivelmente até mesmo a média móvel das 100 horas, caso, voltando a pôr para 100 horas, naquele caso nos 100 dias, aqui está, nos 150, fazia aqui os 58 e pode ser o próximo target para o USD-RUB. No entanto, agora para finalizar, vou finalizar com o ativo, com o par de refúgio, e quando falo do par de refúgio é bastante conhecido, que é o XAU-USD, falamos do ouro, e muitos estão um pouco reticentes sobre o ouro, se é a altura para comprar ou não. Eu vou-vos mostrar em duas análises diferentes, dois períodos diferentes, e ambos apontam para a compra. Pegando em velas mensais e unindo aqui com o topo de 2010, 2011, e traçando uma linha de tendência em que este bate em 2012 e volta a bater em 2015, vemos que esta linha de tendência só
passado estes anos todos, só agora é que está a ser quebrada, em 2017, e, portanto, pode ser um indicador de possível valorização. Ou seja, após esta linha de tendência ter durado tantos anos, só agora é que estamos a ter aqui uma quebra, e já é uma quebra em que podemos ter um certo peso, porque são 4 velas mensais. No entanto, passando para o gráfico em diário, só para terem uma pequena... não esquecer, já me ia esquecer, peço desculpa. Há outro fator que é podemos encontrar aqui um padrão ABCD, isto é, criando aqui A, B, a linha do CD, e como os padrões AB, CD, o AB é sempre igual ao CD, criamos aqui uma linha em que metemos no fundo, ou seja, A, B, C. Aqui temos a linha que liga o B e o C, o ponto C, mesma amplitude, tudo igual, CD, e vai bater aqui nos 1.46, que pode ser o próximo target, seguindo o padrão AB, mais uma vez, CD. Agora, passando para velas diárias, só para referir que, apesar de estarmos em velas mensais e ser um par cambial e termos que esperar, podemos analisar que em velas diárias ele mantém neste canal ascendente. No entanto, é de realçar que este já quebrou a linha, ou seja, está com a média móvel de 200 dias sobre suporte, está prestes a quebrar a linha de 100 dias e tornar esta um suporte, mas, no entanto, é preciso ter em conta esta linha de resistência que tarda a ser quebrada. No entanto, pode ser um ponto de entrada para o ouro, a meu ver, será sempre abaixo da média móvel dos 200 dias. Ou seja, não abaixo, mas tocando na média móvel dos 200 dias. Aqui em baixo. Ou seja, era uma forma de também respeitar o canal, ir ao fundo do canal ascendente e só mais tarde poder valorizar. Por último, gostaria de vos apresentar a Bitcoin. Já vos apresentei no último mês, quando fiz a nossa apresentação, mas queria falar outra vez da Bitcoin. Isto porque a Bitcoin, na altura, quando eu fiz a análise da Bitcoin, isto pelo facto de atualmente possuirmos o ETN da Bitcoin, que tem a correlação idêntica ao par Bitcoin versus o dólar. Na altura tínhamos feito a análise e tínhamos apenas estas medições. Tínhamos a medição dos 215 de desvalorização de 37%, e na altura eu referi que, caso ela confirme a mesma tendência, apesar de valorizar cada vez menos, ela tinha a possibilidade de ir desvalorizou 37%, valorizou 161%, e depois, quando estava mais ou menos nesta desvalorização de 38% em setembro, eu referi da possibilidade desta ir aos 6.000 e quebrar os 6.000, porque era assim que ela nos tinha habituado, ou seja, valorizava 200%, desvalorizava 37%, reduzia na valorização e valorizava apenas 160%, ou seja, apenas, onde é que nós já chegamos a referir que a Bitcoin valorizou apenas 160%, desvaloriza outra vez 38% e valoriza 147%. Isto porquê? Porque vamos reduzindo as valorizações, que é o que esta tem demonstrado. Portanto, estamos atualmente nos 7.000 pontos, e estando nos 7.000 pontos, podemos estar agora o que seria mais expectável ela terá que corrigir, porque deu um grande salto. E sempre que esta corrige cerca de 35%, 38%, 37%. Portanto, acreditando que esta volta a corresponder a esta desvalorização de 35%, e esperando que esta depois corresponda à valorização e volte, mesmo que seja uma valorização menor, valorize 103%, podemos estar nos 10.000 pontos da Bitcoin. Ou seja, quando perguntam se a Bitcoin poderá estar no fim do rally, aqui tem a resposta. Os dados mostram isto, a análise mostra isto. Aqui temos só a correlação, mais uma vez, porque muitos
Investidores têm sempre o receio que o ETN não tenha a correlação do XBT-USD, ou seja, Bitcoin versus o dólar, e aqui temos a laranja temos o ETN e depois as velas que correspondem ao XBT-USD, como podem ver na imagem, e a correlação é perfeita. No entanto, é preciso ter sempre muito cuidado com a Bitcoin, porque tem altas volatilidades. Como viram, valorizou 100%, desvalorizou 30%, são grandes volatilidades. E, claro, todos os impactos de notícias têm um forte impacto no comportamento deste par. Recordando, em setembro, quando desvalorizou 38%, tivemos a China e o CEO da JP Morgan que recusavam-se a transacionar Bitcoin e isso fez com que esta desvalorizasse imediatamente. No entanto, quando muitos perguntam que não podem visualizar na nossa plataforma, é verdade, não podem visualizar, mas podem sempre visualizar no site da Nasdaq XMO Nordic, onde tem gráficos, cotações em tempo real, podem visualizar todos, podem seguir todo o par na íntegra. O par não, o ETN, peço desculpa. Por fim, só para relembrar, temos também entrou em vigor na nossa plataforma o Ethereum, ou seja, outra criptomoeda. Basta, como podem ver, Ethereum, ou seja, se não querem transacionar o ETN da Bitcoin, podem sempre transacionar o do Ethereum. Este mesmo também em euros, temos o Bitcoin em euros e o Ethereum em euros. Dou por fim e por terminada a apresentação do Forex. Não sei se tem alguma questão de algum ativo que gostassem que eu pudesse fazer a análise. No entanto, não tendo, agradeço por terem estado a assistir ao meu webinar. Muito obrigado. Vou agora passar ao meu colega uns ótimos investimentos. Boa tarde, vamos fazer aqui a transição. Vamos só trocar aqui uns quadros. Deem-me só um instante para... Só mais um instante para saberem que quadro é que me encontro. Muito bem, agora é só abrir aqui a minha apresentação e passamos já a começar. É só trocar aqui, estou com os quadros errados. Só mais um instante. Vamos. Muito bem. Então, vamos começar. Vamos falar relativamente às ações, ou a base desta apresentação, desta segunda parte, tem tudo a ver com as ações, respectivos índices e alguns derivados. Só aproveitamos também para referir aqui o disclaimer, que esta apresentação tem fins meramente
informativos ou educacionais, e são utilizados aqui alguns instrumentos que não se enquadram no perfil de investidor ou de risco, rentabilidade de alguns dos ouvintes. Portanto, como disse, isto é unicamente para fins educativos, esperamos, e qualquer ideia que formem relativamente a qualquer ideia ouvida aqui, por favor, confrontem, critiquem-na, e será o mais relevante. Para já, como destaque e resumo, aqui podemos referir que durante este ano de 2017, as obrigações, tal como as ações, acumulam resultados bastante positivos. A volatilidade encontra-se subjugada, próxima dos mínimos históricos, mas embora a liquidez não tenha incrementado. Em termos de liquidez, também podemos dizer, e participantes podemos dizer, ou podemos ouvir e ler em alguns artigos da especialidade, que este poderá ser, ou poderá vir a ser, curiosamente, um dos rallies mais longos e dos mais odiados. Porquê? Porque muitos investidores também não têm participado porque estamos em avaliações acima daquilo que é a média histórica. Por exemplo, o S&P pode estar a cotar 17 ou 18 vezes os resultados, quando a média histórica será dos últimos 10 ou 20 anos, ou desde 1950 ou 1929, próximo dos 13, 14 vezes os resultados. Mesmo ajustado no ciclo económico, provavelmente também teremos aqui valores extremamente elevados. E isso faz com que alguns perfis de investidores não estejam a acompanhar estas valorizações. Principalmente a componente da gestão passiva, isto é, através de um CFD do índice, através de um ETF ou um tracker de um índice, país ou setorial, tem tido um desempenho francamente positivo. E as quedas têm sido bastante utilizadas para reforço de carteira ou iniciar novas estratégias. Como podem ver, nos últimos 3, 6 meses, as correções foram de aproximadamente 0,5%. Portanto, quedas que não conseguem, ou desvalorizações nem conseguem chegar a 1%. E provavelmente, neste momento, teremos o S&P a ter o período mais longo, já bateu o recorde também do período mais longo de valorizações. Os aumentos de resultados em todos os trimestres, acima das moderadas expectativas, isto é, antes do calendário de apresentação de resultados, os investidores, os analistas têm aqui moderadas expectativas que são ultrapassadas depois com a apresentação de resultados. E aqui as maiores surpresas e a atuação baseada no evento, embora em termos nominais, estas variações, estes aumentos de resultados, não correspondam aqui a movimentos ou crescimentos maiores. Vamos dizer desta forma, se considerarmos aqui os valores, o total das receitas que temos observado há 2 anos atrás, provavelmente o total das receitas atual pode não ter ultrapassado esse valor. As tecnológicas voltam a assumir preponderância, por exemplo, o chamado setor, o novo setor, o FANG, composto, por exemplo, pela Facebook, a Apple, a Netflix e a Google, em termos, o valor acumulado das valorizações tem sido astronómicas e bastante interessantes. E a elevada oferta monetária, isto é, há muita massa monetária em circulação, as baixas taxas de juros têm enviesado estas análises sobre os eventos mais negativos. O impacto dos eventos negativos não corresponde aqui a uma reação tão agressiva por parte dos investidores, daí também o facto de que muitos deles reagem de uma forma como uma oportunidade de investimento e tendem a relativizar algumas notícias menos positivas. Então, no dia de ontem, às 16h37, o PSI 20, por exemplo, no acumulado deste ano, chamado Year to Date, tem um desempenho de 16,31, muito interessante, por exemplo, relativamente a um DAX com 17,28, a um Nikkei 17,29, o Nikkei transaciona, como tem acompanhado, em valores da década de 90 do século passado, o que também, se verificarmos o price earning estimado para este ano, é quase de 20 pontos. No S&P, quase também 19,4. Atenção, isto aqui são estimativas porque estes valores comportam alguma margem de erro significativa. O que temos a retirar daqui, mais uma vez, é que não estamos
não estamos com valorizações acima daquilo que é a média das últimas décadas. Em termos de price to book value, isto é, a cotação face aos valores contabilísticos, também apenas aqui Portugal surge nesta estatística com uma métrica abaixo das anteriores. Em termos de price to sales, também se verifica mais ou menos o mesmo. Portanto, daí não é de estranhar o facto de que temos visto o PSI 20 a fazer aqui algumas recuperações bastante interessantes. Destaque aqui também para o IBEX, que esteve a ganhar até maio quase 22% e neste momento apenas 12,35% de valorização. Aqui chamemos a atenção que durante este ano, ou desde o final do ano passado até este ano, temos vindo consistentemente a ver os mercados dos investidores a entrarem e a fazerem carteira em certos índices, depois de os fenómenos geopolíticos terem sido ultrapassados. Vemos a questão da Itália, por exemplo, com o referendo no final do ano passado, depois do resultado do referendo, a Bolsa Italiana valorizou. Depois do mercado norte-americano os Estados Unidos terem eleito novo presidente, como verificaram, o mercado recuperou. O mesmo aconteceu relativamente à Holanda no início deste ano, relativamente à França e relativamente à Alemanha. Desse facto também demos nota aqui entre, salvo erro, agosto e setembro deste ano. Mesmo assim, é interessante verificar, isto também decorre numa altura em que a volatilidade, como eu referia há bocado, e aqui relativamente ao S&P, e é sempre bom mostrar, tínhamos aqui um valor próximo de 8,45 entre 93 e 94, este ano atingimos aqui os 8,84 e neste quarto trimestre estamos lá próximos entre os 10,24. Portanto, em termos de métricas não vale a pena acompanhar, mas aqui o que observamos é a queda que temos verificado na volatilidade, tal como se verificou, por exemplo, depois da crise do subprime até 2013, 2014, até o início da crise das dívidas, depois uma recuperação, provavelmente estamos outra vez neste ciclo de queda de volatilidade. Portanto, isto poderá ser lido aqui como um reflexo daquilo do desempenho dos investidores. Íamos olhar agora para alguns índices mais específicos. Neste caso, vamos observar relativamente ao PSI 20, ao IBEX e relativamente ao Eurostock 50. Vamos olhar em termos de índice e vamos olhar também como em termos de dos seus principais índices e dos seus componentes. Aqui será interessante verificar e se calhar vemos o gráfico e depois voltaremos aqui a este ponto. Desde 2014 que o PSI 20 fez um máximo próximo de 7.766, recuou até quase ao verão de 2016 e tem lentamente estado a fazer aqui alguma recuperação, neste momento a tentar quebrar os 5.450, 5.500 pontos, como podem ver aqui, recorrendo ao Fibonacci Retracement. Provavelmente, segundo apontam algumas análises, haveria, se continuarmos com este quadro de valorização por parte do conjunto dos índices europeus, então os 7.766 poderia constituir aqui alguma oportunidade nos próximos, este trimestre e o próximo, mas para tal teria que haver aqui uma quebra deste conjunto de algumas resistências. Olhando então para o conjunto dos seus membros, entre 18 membros, podemos verificar aqui e aqui estamos a falar em return year to date, portanto é uma variação não só do capital, da cotação, mas incluímos também aqui a variação do dividendo. E aqui introduzimos também o conjunto do retorno esperado, que é a diferencial entre a cotação atual e o conjunto dos prazos targets atribuídos pelo mercado ou pelos investidores. E nessa perspectiva será curioso verificar que há aqui um potencial de valorização, é considerado, se considerarmos a cotação atual face àquilo que é a média dos preços-alvo,
verificamos aqui que existe um conjunto de ativos que teriam algum potencial de valorização se considerássemos aqui a média destes preços-alvo. Porém, valerá a pena verificar também o que é a volatilidade destes papéis. E aqui, neste caso, poderemos verificar que a volatilidade desde o início do ano, portanto, quanto mais próximo de 1, quanto mais próximo de 100, significa mais volátil, quanto mais próximo de 0, será menos volátil. Assim, neste caso, a Galp Energia estaria entre as menos voláteis, a Galp Energia e a EDP Renováveis. Das mais voláteis teríamos aqui, então, o BCP e a Farol. Se considerarmos no curto prazo, e aqui vamos pôr a ver, vemos que neste momento, por exemplo, e faz sentido, depois da queda de ontem e de hoje, a volatilidade do CTT, por exemplo, disparou para 78,91, seguida aqui da Farol, que continua, apesar de mitigada, continua a ser elevada, e a mais baixa num mês seria aqui a nova base. Então, se considerarmos aqui algum potencial de valorização e provavelmente as menores volatilidades, provavelmente teríamos aqui uma Sonai Capital, uma NOS, depois aqui também uma Sonai SGPS, um BCP, portanto, poderemos fazer aqui um conjunto de conjunções, pegando na volatilidade a um mês e também ajustando ou a expectativa de retorno, como vos referimos, que é a percentagem entre a cotação atual e o consenso de mercado, e também relativamente ao retorno no mês. Provavelmente aqueles que tenham um desempenho recentemente maior, provavelmente com menor volatilidade, podiam ser alvo de alguma preferência por parte dos investidores que não quisessem tanto risco. Portanto, menos risco significa menores volatilidades mensais, maior risco, maior índice de volatilidade. Portanto, com alguma perspectiva de recuperação, provavelmente os papéis mais negativos, portanto, maior risco, maior expectativa de retorno. Para uns papéis mais tranquilos, provavelmente equacionar os que já estão a ter um desempenho mais positivo e conjugar com menor volatilidade. Continuando para o próximo gráfico, então poderemos fazer também o mesmo. Fizemos aqui algo, deixem-me só ver o que é que isto difere, praticamente a mesma, exatamente, é uma repetição do anterior, e aqui fazemos a conjugação do que vos referi há bocado. Se olharmos para o curto prazo e quisermos pensar numa expectativa de passagem de ano, portanto faltam praticamente 2 meses, 1 mês e meio para finalizar 2017, e nesta transição provavelmente focaria na volatilidade a um mês e no retorno a um mês. E nessa expectativa, provavelmente, entre aquilo que é a expectativa de retorno, entraria, dependendo do grau de tranquilidade e dos papéis que possam ou que tenham capacidade para assumir em termos de risco, provavelmente equacionaria aqui o diferencial entre a cotação atual e a expectativa do mercado, o retorno que já estão a acumular e a sua volatilidade. Também será curioso verificar aqui, mais uma vez, e este é um ecrã que já costumamos mostrar, é a correlação que têm ou que mantém os principais papéis relativamente à evolução do PSI 20. E aí podemos ver que desde o início do ano o que se relaciona mais com o PSI 20 é o BCP, seguido da Sonai, Navigator, NOS e REN. Se verificarmos num prazo de 10 anos, mais de 10 anos, aí verificamos que é mais a EDP, a Sonai SGPS, portanto a Sonai SGPS aparece aqui quer a 10 anos, quer no acumulado deste ano, e depois um outro conjunto de papéis. Olhando para o IBEX, e aqui há alguma preferência, como vos falámos há bocado, há uma tendência para os papéis fazerem alguma recuperação depois dos eventos geopolíticos. Temos aqui o efeito geopolítico relativamente à Catalunha. Desse facto, também fomos verificando desde maio deste ano e tivemos aqui uma correção, que durou até quase esta semana. Com esta questão da apresentação da independência da Catalunha e a tentativa do Governo Central poder recuperar o controlo, vemos aqui alguma recuperação
do IBEX, que provavelmente poderia ter aqui um topo nos 10.816, portanto 400 pontos acima do que está a fazer atualmente. O year to date é de apenas 12,35, price earnings estimado é de 14,80, o que compara com alguns valores que vimos há bocado de 17, 18 ou mesmo 19. O price to book value 1,5 e o price to sales de 1,40. Muito bem. Olhando para os seus principais componentes, podemos verificar aqui também que nestes papéis existem aqui alguns setores que têm tido um desempenho mais positivo em termos de acumulado do ano mais os dividendos. Assim, por exemplo, a Iberia ou International Consolidated Airlines acumulam um ganho de 43%, ou uma Cellnex Telecommunications 95,5%, por exemplo, a Abertis Infraestruturas 45,70%. Embora, em termos de potencial, entre aquilo que é a cotação agora e a média dos consensos ou das recomendações, coloca aqui este conjunto de números. Se a isto adicionarmos aqui a volatilidade, portanto, para quem tenha menos apetência pelo risco, provavelmente teria que conjugar aqui um baixo valor, um baixo delta, por exemplo, para 16,4, para uma expectativa de retorno, por exemplo, na gás natural de 11,2. Para quem está disponível para assumir mais risco, provavelmente aqui poderia olhar para um papel que tem aqui uma volatilidade de quase 48,26, que conjuga com uma expectativa de retorno de 14,8, como por exemplo, antigamente designada Gamesa, que atualmente é a Siemens Gamesa Renováveis. Portanto, há aqui um conjunto de expectativas ou perspectivas que se podem retirar com base naquilo que é o delta ou desvio padrão, e aqui incluímos também um mês, 3 meses ou um ano, ou no acumulado deste ano, ou mesmo de uma semana. Portanto, para valores mais calmos seriam estas perspectivas mais abaixo de 20 pontos, acima dos 20 pontos ou no sentido dos 50 pontos de volatilidade, provavelmente teríamos aqui papéis com mais risco, isto é, evoluem mais amplitude de variações entre quedas e subidas. Será curioso verificar que, por exemplo, aqui alguns bancos como Bankia, Bilbao e Vizcaya não apresentam já grande volatilidade em termos de um mês, mas também o retorno tem estado de alguma forma subjugado, embora tirando aqui o BBVA, que está com 20,7 de valorização. Olhando para os principais, a correlação com os principais índices, será interessante verificar que, por exemplo, o setor bancário este ano está mais correlacionado com o IBEX, seguido de Telefónica, Sabadell, portanto, a banca este ano mais correlacionada com o IBEX, e desde nos últimos 10 anos também teremos aqui já uma Iberdrola, uma Repsol, uma Mafre, a Abertis, a mostrar outro tipo de correlação. Se olharmos agora para o Eurostock 50, verificamos que em maio também vai fazer aqui um máximo, fez alguma correção até setembro, outubro, e tem estado a fazer aqui agora alguma recuperação, ultrapassando máximos deste ano. Provavelmente ultrapassando aqui os 3.700 pontos, hoje fechou 3.688 pontos. Provavelmente, se o euro também mostrar alguma capacidade para se depreciar, provavelmente então aqui o máximo de 2015 poderia ser testado. Em termos de múltiplos, estamos a trabalhar com valores extremamente elevados, neste caso estamos próximo dos 16 pontos, ou de 1.7 no price to book value, o price to sales 1.24, mas para chegarmos aos 16, 17, 18 de outros índices, provavelmente haveria aqui alguma hipótese de valorização. Olhando então para o conjunto dos principais papéis, podemos verificar então que, em termos daquilo que é a expectativa de retornos, portanto, aqui está mais pulverizado, poderemos ver aqui que alguns papéis, como uma Orange, uma Unibail ou Deutsche Telekom, que se conjugarmos esta expectativa de retorno
com a volatilidade a um mês, eles apresentam valores mais baixos, portanto, não vemos aqui os valores de volatilidade no sentido dos 50 pontos ou dos 20 ou 30 pontos, como olhamos relativamente ao PSI 20 ou também relativamente ao IBEX. Se olharmos num contexto desde 2016 até ao presente, portanto, basicamente depois do Brexit, e apanhando aqui os fenómenos geopolíticos e a questão da Fed e do BCE retirarem ou não os estímulos, assim como o Banco Central Europeu, se considerarmos esse valor, se considerarmos esse enquadramento e depois a variação do retorno das ações, considerando, portanto, os ganhos de capital mais os dividendos, verificamos então que o que obtém um melhor desempenho está a ser, neste momento, o CAC, com 28,55, portanto, desde setembro, portanto, mês-dia, desde setembro até novembro, portanto, até ontem, tem sido o CAC, seguido aqui do DAX e depois do IBEX. O PSI 20 estará com 20,13. Em termos de valores anualizados ou em termos de média, portanto, verificamos aqui que o CAC e o DAX têm tido aqui um desempenho mais construtivo, portanto, os outros poderiam estar a seguir nesse sentido. Se olharmos agora também para o mercado italiano, e aqui, neste ponto, vamos ver aqui um conjunto de índices apenas e o potencial que poderiam mostrar se, e parece ser essa a perspectiva, os bancos centrais não deverão reduzir a oferta monetária, as taxas de juros não deverão alterar o padrão em que se encontra, próximo dos mínimos históricos. Como nota, atenção que a taxa a 10 anos da Alemanha voltou outra vez a cair para próximo do 0,4% ou abaixo do 0,4%, portanto, nem 0,5%. Relativamente a 10 anos à dívida portuguesa, estaremos próximo dos 2%, portanto, dos 4,60%, 4,50% para os 2%. Nessa perspectiva, isso ajudaria a continuar este exercício da levitação dos preços. Neste caso, teríamos aqui a Itália a continuar a fazer esta evolução. Como referimos, em finais de 2016, encontraríamos abaixo dos 17.500 pontos. Neste momento, estaremos no sentido dos 23.860, não havendo aqui nenhuma situação relativamente ao setor bancário italiano. Relativamente ao CAC, portanto, estaremos aqui em máximos de 3 anos e com alguma capacidade para, depois de fazer aqui alguma correção, provavelmente equacionar depois uma nova subida, quebrando os atuais 5.475 pontos, 5.510 com que fechou hoje. Mas para já, provavelmente, estes parecem ser os mercados mais caros, como já vimos, portanto, daí, provavelmente, reforça mais a visão de olhar para a periferia da Europa. Aqui no DAX também temos um sinal bastante bom, portanto, podemos verificar que desde que terminou, desde que foi reeleita a chanceler, apesar de ainda não estar formado o governo, abandonou este canal descendente em que se encontrava e explodimos em subida, estando já nos 13.470, 13.500 pontos, com possibilidade de continuar a testar novos máximos, apesar de extrema sobrecompra. E aqui, tal como demos a indicação, na altura, foi um mercado que correspondeu aqui a uma valorização e provavelmente continua a mostrar alguma capacidade. Relativamente ao Nikkei, como referimos, estaremos para além dos máximos dos últimos 10 anos. Aqui também rompemos e quebramos a tendência e as resistências em que nos encontrávamos, tal como o S&P, que neste momento, no sentido de 2.580 pontos, suportado aqui pela Fed, pela política fiscal, tributária dos Estados Unidos, depois relativamente também à política orçamental, haverá sempre aqui algo nos Estados Unidos
a mostrar alguma expectativa de valorização, daí estarmos a ter estas variações. Porém, verificamos que há um conjunto de títulos que já comportam uma valorização extremamente extremamente grande e acumulada, por isso, provavelmente, os países da periferia da Europa que tiveram um desempenho no acumulado 2-3 anos mais subjugado, provavelmente estes países poderiam ter aqui, colher algum benefício por serem os últimos agora a terem múltiplos, portanto, haver aqui alguma comparação e haver aqui alguma arbitragem. Portanto, os investidores entrando em índices e papéis que têm múltiplos ainda não tão elevados. Daqui, portanto, a capacidade das ações europeias valorizarem e recuperar o desconto face aos Estados Unidos e mercados asiáticos. Aqui estamos a falar do Japão. A possível normalização do balanço, para já, continua afastada. Num cenário de japonização da Europa, os periféricos poderiam colher maior benefício, isto é, as baixas taxas de juro, os baixos prémios de risco continuarem a permitir que os ativos de maior risco na Europa, isto é, leia-se, entenda-se, a periferia da Europa composta por Itália, Portugal e Espanha, poderiam ter mais benefício. O ouro apreciado aí poderia impactar as exportações, mas tal não parece, neste momento a cotar entre os 1,16 e 1,17. Os preços das matérias-primas também revelam aqui alguma preocupação com o cru WTI a cotar nos 64 dólares e 50 e o Brent nos 61. Se esta escalada se manter, provavelmente poderíamos ter aqui algum impacto em termos de importações e das reservas cambiais, mas provavelmente poderá haver aqui alguma consolidação. O setor bancário, pressionado com a limpeza das carteiras de crédito e de financiamento, portanto, e com as baixas taxas de juros não há contribuição também para o resultado. Maior, então, enfoque dos investidores em valor e nas exportadoras de base industrial, mas com grande incorporação tecnológica. Então, resumimos aqui também um conjunto de empresas que alguns investidores têm estado a colocar-nos algumas questões e aqui poderemos verificar, por exemplo, o CTT. Vamos falar aqui de um conjunto de algumas empresas, exemplo, que poderão suscitar aqui algum valor a prazo, depois de passado aqui alguns fenómenos de correção. E aqui, relativamente ao CTT, será curioso ver que depois de um preço de colocação 5,40 a 5,60, não tenho bem presente, recuperou quase para o dobro, 10,60, e depois daqui de algumas etapas, portanto, uma correção de quase 24% até aos 8, depois mais 29% até aos 5,50, 5,60, agora efetua mais um haircut de 28, 29% até aos atuais 3,80, 3,70. Portanto, aqui, após uma determinada fase de consolidação, provavelmente poderá passar por permitir constituir uma oportunidade. Mas para já, este dividend yield não está correto, tem que se fazer um haircut de quase 20% que foi anunciado, de que resultaria aqui uns 8 a 9%. Portanto, para já, estes pairs continuam acima e se observarmos em termos também de múltiplos, verificamos aqui que o atual market cap do CTT negociam quase em 695 milhões de dólares, o que estará próximo também das suas receitas. Em termos de múltiplos, portanto, estará ainda um pouco acima da Post-NL ou da Royal Mail, mas abaixo da Deutsche Post, ou do Österreich ou dos serviços postais da Áustria. Atenção que alguns destes têm alguma presença em termos de fundos de pensões, o que aqui não se verifica, aqui verifica-se mais em termos de setor bancário de retalho. Portanto, para já, os CTT continuam aqui um bocado pressionados, com muita liquidez na venda, provavelmente a prestar atenção quando começar a ganhar aqui alguma estabilidade na desvalorização. Relativamente ao BCP, aqui também verificamos que o consenso do mercado se encontra nos 25 e depois de ter testado estes valores aqui, traduzem também alguns ajustes em termos de preço-salvo. O último preço do aumento de capital foi a 9 cêntimos e 4, onde chegou a negociar e agora tenta negociar entre os 25 e os 26.
alguma perspectiva aqui de alguma recuperação, tendo em conta que muitos ativos que detinha até à maturidade ou para venda também correspondem à dívida portuguesa que tem estado a valorizar. Como eu disse há bocado, as taxas de juros implícitas à dívida portuguesa têm estado a baixar e significa que as suas cotações estarão a subir. Por exemplo, a dívida a 10 anos chegou a atingir um mínimo nos últimos 5, 6 anos de 60%, provavelmente estarão a negociar próximo agora dos 114%. Isso faz aumentar também o valor dos resultados do BCP através da reavaliação de reservas da carteira dos ativos tidos para negociação ou até à maturidade. Portanto, dependendo dos resultados que possa apresentar entre a segunda e a terceira semana deste mês, provavelmente poderá haver aqui um teste aos 30 ou 36 ou alguma consolidação, dependendo aqui do grau de surpresa que consigam introduzir. Curioso será verificar que, se colocarmos aqui o conjunto dos bancos europeus e apenas, verificamos que em termos year-to-date temos aqui a sua participada na Polónia a ganhar 53,76 e o BCP 53,65. Claro que não tem dividend yield, mas tem a relação entre a cotação e o seu valor contabilístico, mostra aqui um desconto, negocia quase 63% dos seus capitais próprios, quando temos aqui, por exemplo, um Commerce Bank com 0,50, portanto estaremos aqui estaremos acima e em linha um bocado também com os principais bancos da periferia da Europa. Portanto, não haveria aqui algum espaço para este banco fazer alguma recuperação. Olhando para a Espanha e respondendo àqueles investidores que colocam muitas vezes as questões sobre a evolução, sobre a recuperação do mercado espanhol e o facto de ter corrigido constituir aqui uma oportunidade de entrada, a Endesa parece-nos aqui muito interessante com o facto de ter quebrado este threshold ou o preço que resulta da união deste duplo V ou W. E o facto de ter recuperado acima da média móvel dos 50 dias, que funcionava desde junho como alguma resistência, pode evidenciar aqui alguma capacidade de valorização. O preço, o consenso do mercado para o price target está em 20,31, isto de acordo com a FactSet, portanto, e o price earning estará ajustado no mesmo sentido. Relativamente à Iberdrola, também verificamos aqui que teve capacidade de romper a linha de tendência descendente que se verificava desde maio passado, portanto, e mostra aqui e quebrou este triângulo simétrico, que mostra aqui capacidade de efetuar aqui mais alguma valorização e de ter mais algum potencial de upside. Se conjugarmos aqui Iberdrola e Endesa, verificamos neste caso que em termos de year-to-date, quer a Iberdrola, quer a Endesa, portanto, tem aqui ainda desempenhos não tão expressivos. No caso da Iberdrola, no caso da Endesa, digo eu, na Iberdrola já acumula 10,90. Em termos de múltiplos também está próximo dos 15,18 e 15, mas ainda um pouco afastados daquilo que a Alma, Ion ou a RU também apresentam. A RU aqui com algum negocia sempre a desconto por causa também do efeito do seu negócio e da sua exposição à componente, ao segmento de mercado de energia, geração através do nuclear. Relativamente à Telefónica, tem evoluído aqui num canal descendente e se um fecho acima desta média móvel dos 50 dias daria uma oportunidade de alguma valorização. O consenso do mercado estará a 10,48, ela cota a 9, o que lhe daria aqui algum espaço para alguma valorização. Price earnings de 12,9, 11,5, portanto, o que é uma estimativa de crescimento dos ganhos por ação e dividend yields bastante estáveis entre os 4% e os 5%. Se nós contextualizarmos também em termos das
europeias, ela já comporta uma valorização de 13,7, contudo o price earning estará nos 12,9, portanto mostraria aqui alguma capacidade de ter alguma valorização. Agora, numa perspectiva mais em termos de opções, para aqueles investidores que operam mais numa perspectiva deste tipo de ativos, será interessante verificar que, por exemplo, num cenário corretivo da JP Morgan, que tem evoluído aqui num canal ascendente, depois de ter feito o topo e poder fazer aqui alguma correção, com a RSI também a fazer aqui algum ajuste, provavelmente aqui uma compra de puts a acreditar em alguma desvalorização e depois com uma venda de calls, portanto aqui um collar, traduzir-se aqui também num espaço de poder obter algum retorno através das opções numa correção, num cenário corretivo, por exemplo, de uma JP Morgan, em que há uma compra de uma put e uma venda de uma call para amenizar aquilo que é o conjunto dos prémios que são obtidos. Portanto, na put pagaria 1,27, depois aqui com a venda da opção amorteceria este investimento que seria efetuado. Numa outra perspectiva, mais de subida, por exemplo, no caso da Chevron, a petrolífera, que tem a petrolífera das mais integradas, teríamos aqui, nesta perspectiva, alguma capitalização por parte da valorização do crude e assim, se houvesse uma subida e o fecho deste gap que ficou aberto no passado mês de outubro, provavelmente poderia fazer algum sentido equacionar aqui uma compra de uma call. Isto aqui não está correto, seria uma venda de uma put. Portanto, seria um outro cenário para capitalizar na opção. Em termos daquilo que é também, falámos há bocado das tecnológicas. As tecnológicas continuam a ser um dos principais motores também dos mercados e a colocar aqui algumas expectativas de valorização. Nesse sentido, valerá a pena verificar que a Tesla tem estado a fazer aqui alguma correção, depois de ter atingido um máximo próximo dos $390, corrige agora para quase os... dos 390 corrige para os 300 e abandonou aqui este triângulo simétrico. A fazer aqui alguma quebra, há muitos investidores que vão acompanhando, portanto, provavelmente colocar algumas stops. Também saiu da média móvel dos 200 dias, portanto, esta vela da sessão de hoje, a colocar aqui alguma cautela para quem tem posições longas e provavelmente para quem tem posições curtas, provavelmente equacionar aqui proteger os ganhos que possam estar a registar. Valerá a pena também verificar que em termos das principais construtoras automóveis, em termos de year to date, a Tesla, a seguir a Suzuki, acumula um ganho de 50,26. Será curioso verificar que, apesar de ter um market cap, portanto, uma capitalização bolsista de 45,7 mil milhões, ela tem receitas de apenas 6 mil milhões. Portanto, vende 6 mil milhões de carros e vale quase 46 mil milhões. Verifiquem, por exemplo, que a Suzuki, a capitalização bolsista, está em linha com as receitas. Já a Volkswagen tem uma capitalização de 83 mil milhões e tem vendas de 217 mil milhões. Isto aqui para vos mostrar a relação entre o market cap e as receitas e tirem daí as vossas conclusões. Em termos agora também daquilo que, e aqui incluímos esta ideia, vamos finalizar, este é o último slide para reforçar a ideia que o mercado tem estado a evoluir, o mercado acionista está no topo das valorizações, está no topo das avaliações em termos de price earnings. Provavelmente, a haver alguma oportunidade, seria os mercados da periferia
a poder ter aqui, caso não existam surpresas negativas, poderia haver aqui alguma hipótese de valorização, sobretudo aqui mais centrado em alguns nomes espanhóis, mais relacionados com a economia real e mais também ligados com os bens industriais. Porém, verificamos aqui também que as expectativas estão novamente diferentes e verificamos, por exemplo, que as cryptocurrencies neste momento conseguem ultrapassar em termos de valorizações, quer o S&P, portanto temos aqui a Bitcoin com uma valorização desde, por exemplo, neste caso, desde 2013, início de 2013, uma valorização de quase 47.000% face ao dólar, quando o S&P fez 81%, o Eurostock 600 41%, o Boom 12%, portanto, estaremos aqui em extremos em termos daquilo que é a avaliação, em termos de que é o valor intrínseco do conjunto dos ativos. Portanto, temos aqui desempenhos que estão a ser explosivos, avaliações que carecem aqui de serem recentradas, apesar da tecnologia continuar a ser incorporada e provocar aqui uma revolução também em alguns setores. Pronto, era isto que tínhamos para apresentar. Perguntam-me aqui relativamente à questão da NOS. Deixem-me só abrir aqui uma... vamos só verificar aqui como é que a NOS tem estado a evoluir. Ela atingiu um topo próximo dos... vamos por aqui. E aqui recorremos dos dados da FactSet, alimentados até dia 29, e verificamos aqui que o conjunto dos price targets, desde maio e junho, começaram a ter aqui algumas estimativas algumas recomendações de venda, porém, o consenso do price target reduziu e estabilizou próximo dos 6,5%. Em termos de, sim, o average consenso estará aqui nos 6,50 quando ela fecha nos 5. Em termos de price earning, os valores, em termos de múltiplos, ela está com valores elevados, mas, por exemplo, face às receitas negocia, o enterprise value é a capitalização bolsista ajustada da tesouraria do endividamento, negocia aproximadamente 2,4, 2,38. Se olhando para as empresas comparáveis em termos das avaliações, vamos ver aqui em termos de enterprise value a dividir pelo valor das receitas, há aqui alguma capacidade da NOS em evoluir de uma forma mais positiva. Ela negocia 6,6 vezes o resultado operacional, portanto, o que é um desconto de quase 40% face a outro conjunto de ativos. Portanto, isto vale o que vale, provavelmente em termos daquilo que é... Deixem-me só tentar encontrar aqui um gráfico. Isto era o que vos falava em termos de recomendações há bocado. Em termos da evolução do Enterprise Value ou Equity Value dividido pelo resultado operacional, tem estado estável próxima dos 6, portanto, não parece haver aqui um conjunto, estar a negociar aqui com um prémio assoberbado como outras situações. Em termos de price earning, negocia 22,3 vezes, mas estabilizando no sentido da redução, isto é, aumentando os resultados por ação. Se a ação se mantiver nesta cotação, os múltiplos parecem estar a acomodar valores interessantes. Em termos de free cash flow face ao market cap, portanto, parece ter aqui uma libertação ajustada, tem capacidade de libertar cash flow, portanto, teria aqui alguma hipótese de ter aqui alguma valorização e de atingir, então, aqui o consenso dos 6,5 €6,5 a cotação. Portanto, mas para já necessitava também de fazer aqui alguma recuperação. Ela tem estado a ajustar desde 2015 em baixa, necessitava de mostrar aqui alguma capacidade de inverter esta tendência que temos verificado. Se olharmos aqui também
para este gráfico, onde vemos os ganhos por ação consistentemente têm estado a subir e a valorizar, portanto, faria algum sentido equacionar também aqui alguma recuperação por parte de nós, o que não tem acontecido. Não sei se tem mais alguma questão ou alguma ação que pretendessem acompanhar alguns dados que quisessem ver. Isto aqui só estou a recorrer a algo que existe aqui, por exemplo, o Stock Screener ou Equity Research, é algo que está disponível para os investidores, mas mediante uma subscrição mensal que corresponde aproximadamente a 2 euros ou 1,99 €. Se fizerem subscrição de serviço, não se esqueçam de dizer que não é profissional, é a nível privado. Relativamente à Sonai Indústria, é um papel mais difícil de equacionar, mas vamos ver o que é que... Pronto, não há dados aqui para já da Sonai Indústria. Deixem-me tentar procurar aqui, ver se consigo olhar para um gráfico e daqui conseguirmos retirar alguma história. Mais um instante. Mas à partida, relativamente à evolução da Sonai Indústria, vamos fazer de outra forma. Deixem-me puxar aqui um gráfico e despejar aqui Sonai Indústria. Ok, muito bem. A Sonai Indústria, no espaço dos últimos... Desde o início deste ano tem tido um desempenho francamente positivo. Agora, se considerarmos valores desde 2013, 2014, portanto, formarmos aqui uma base a valores significativamente reduzidos, provavelmente poderia haver aqui algum espaço, não olhando para os fundamentais, mas aqui numa perspectiva meramente... estes gráficos estão... A evolução da sua cotação é extremamente... coloca estes desafios, mas aqui, basicamente, enquanto a Sonai Indústria for mostrando aqui também alguma capacidade de ir melhorando os seus resultados, portanto, continuamente, de acordo com a evolução dos resultados que forem mostrando, provavelmente poderia haver aqui algum espaço para continuar a fazer alguma valorização, apesar de não se encontrar, provavelmente, em termos de múltiplos, já não se encontrar tão barata. Mas, mesmo assim, para médio e longo prazo, provavelmente poderá fazer algum sentido equacionar, em resposta também à evolução dos seus resultados trimestrais. Relativamente à Altri, curioso, uma boa pergunta. É interessante verificar que a Altri negocia, e eu penso que para isso já temos aqui alguns valores interessantes. Ela negocia neste momento acima do consenso do mercado, apenas também só temos 5 analistas, e negocia próximo dos 5,64. Surpreendeu esta avaliação. Ela negocia com o market cap acima, portanto, a capitalização bolsista dela é acima daquilo que são as receitas. Se olharmos as receitas dela, é de 657 e o market cap é de 1,2 mil milhões, portanto, ela negocia quase 2 vezes as receitas, portanto, parece quase uma tecnológica. Se olharmos para aquilo que são as avaliações, ou em termos de múltiplos, em termos, por exemplo, de enterprise value, é isto que tem estado a ajudá-la. Portanto, a subida do preço da pasta de papel, a depreciação do dólar tem estado aqui a fazer com que ela também tenha, todo o setor tenha ganho e tenha estado em valorização. Assim, os múltiplos com que ela negocia, o enterprise value a dividir pelo EBITDA, portanto, que coincide, o enterprise value, como disse há bocado,
capitalização bolsista ajustada da dívida da tesouraria a dividir pelo resultado operacional coloca com múltiplo 8.5, portanto 8.3 ou 7.8 até 2019. Considerando que o setor negocia a valores superiores, ela tem um desconto e o que lhe anda a suportar estas valorizações e estas subidas. Portanto, face ao setor, parece haver aqui algum potencial de valorização, portanto ela está abaixo, tem valores negativos face ao resto do setor. Em termos de múltiplos price earnings, também verificamos que ela tem estado abaixo. Em termos de outras comparações, provavelmente também mostra aqui alguma capacidade, portanto é o setor que tem estado a avaliar e neste caso não só a Altri também a Navigator mostram aqui algum desconto. E é isso que tem acontecido. Enquanto o setor for levitando, for valorizando e as outras empresas comparáveis, como estas referidas aqui, forem estando a prémio, haveria espaço para elas irem subindo. Colocam-nos a questão relativamente à AMD. A AMD aqui tem sido também o facto de que, pronto, nós estamos a ter hoje aqui os dados, portanto, a FactSet que alimenta esta informação está a rever. É curioso verificar que o número de vendas até dia 29 era superior, portanto o número de compras tem sido mais abaixo e estão a rever aqui em termos de resultados. Mas podemos verificar o que é que tem estado a acontecer em termos de na Advanced Micro Devices, em termos de cotação. Em termos fundamentais, a possibilidade da Apple começar a utilizar a Intel em vez da AMD está a impactar aqui a capacidade da AMD gerar receitas e free cash flow, é a razão pela qual também verificamos que ela tem estado a fazer aqui continuamente algumas revisões e tem estado a desacelerar. Portanto, depois de quebrarmos aqui este ímpeto, verificamos que ela tem estado gradualmente a sofrer aqui alguma desvalorização e provavelmente aqui a cotar mais próxima deixem-me colocar aqui a média móvel dos 200 dias, portanto foi quebrada, esta linha aqui, vamos alterar a cor para um azul, para ser mais fácil, portanto foi quebrada, estará em extrema sobrevenda. Provavelmente em termos de análise técnica, ela pode ter aqui algum espaço de maior depreciação. Se colocarmos aqui um Fibonacci, provavelmente consideramos aqui o mínimo de 2016 e este máximo no início deste ano, provavelmente teríamos aqui algum espaço para fazer mais alguma correção, pelo menos aqui aos 10.38. Mas em termos fundamentais, para já, o gráfico não é muito construtivo. Deixa eu tirar esta. E esta. E se esticarmos então tentarmos construir aqui um canal descendente, podemos verificar que para já não está a ser tão construtivo a evolução da AMD, provavelmente deverá, consoante a evolução do mercado, ir tendo a testar, andar a fazer aqui máximos, provavelmente mais baixos, o que não mostra aqui uma capacidade muito construtiva. Para quem já está investido, provavelmente tentar equacionar uma saída a um valor mais acima ou colocar uma stop, como por exemplo os 10,38 ou abaixo dos $10. Em termos fundamentais, esta questão que está em cima da mesa, que é a própria, o facto da Apple poder estar a trocar de fornecedor e estar a colocar então em risco esta evolução. O que seria natural seria a AMD provavelmente estar a acompanhar aqui a evolução, como por exemplo uma Intel, o que não está a acontecer. Portanto, em termos de setor, ela está a divergir quando a Intel está a fazer aqui máximos históricos, mesmo com aberturas em gap, ela vai fazer valores e múltiplos superiores.
Por último, relativamente à Veolia, é um papel que por acaso gosto de ir acompanhando em termos de está a negociar abaixo do preço-alvo, nos 21,43. É interessante ver a consistência da subida dos EPS. Tem estado a mostrar aqui um desempenho positivo, apesar de algumas recomendações também de venda terem começado a surgir. Em termos das avaliações, deixem-me ver se eu vos consigo encontrar aqui, em termos de Enterprise Value, a dividir pelo EBITDA, verificamos que ela está a negociar com algum desconto. Portanto, teria aqui alguma capacidade dela fazer acompanhar, se os mercados continuassem a fazer continuassem com esta levitação, poderia haver alguma capacidade para a Veolia também fazer aqui alguma recuperação, embora seja mais uma utility e tem estado aqui a tentar fazer novos máximos, tem tido um desempenho, portanto, encostada mais no sentido da subida, portanto, apesar de ter quebrado, se conseguirmos aqui unir um conjunto destes máximos, será interessante verificar que ela quebrou esta linha de tendência descendente que funcionava como resistência, quebrou desde entre o segundo e o terceiro trimestre, portanto, quase depois das eleições francesas, e parece estar agora a assumir aqui um sentido de valorização. Se tivéssemos que considerar aqui algumas resistências que ela tem de enfrentar, provavelmente os 76,40, aqui a próxima resistência pode ter algum potencial de upside enquanto os mercados se mantiverem positivos. Portanto, já vamos com esta apresentação muito longa para alguma questão, mais alguma questão que tenham ou para dúvidas, por favor, não deixem de as colocar mandando um mail para o ao apoio investidor ou falando com os vossos gestores de conta ou com quem vos acompanha através do mercado de capitais. Era isto que tínhamos para apresentar. O mercado de ações continua positivo, as obrigações provavelmente estarão com avaliações muito mais esticadas, entre aspas, do que as ações, podendo aí ocorrer um risco que contagiasse as ações. Mas para já a volatilidade continua subjugada, portanto, provavelmente aqui os países da periferia poderiam constituir algumas oportunidades de valorização e isto era o que tínhamos para vos referir. Para as questões que colocaram, utilizámos a informação que estava disponível. Tenho pena de, relativamente à ação na indústria, não ter mais dados para vos poder elucidar, mas o que tivermos partilharemos convosco. Votos de bons investimentos, muito obrigado pela vossa presença e votos de uma excelente noite.